quero contar para você a história da Marina, uma mulher de 40 anos de idade, casada com o Manuel, tem um filhinho de 3 anos, uma menina, a Ana Maria. O que acontece com a Marina? A Marina, ela tem uma comunicação difícil. Ela tem uma dificuldade de falar, de se colocar, de se expressar os seus sentimentos, tomar contato com o que realmente quer, com o que realmente sente. E as feridas emocionais normalmente se colocam entre ela e a fala, entre ela e a expressão. Então existem muitas caras e bocas. Ela logo se entrega dizendo que não gostou. Antes de falar não gostei, a cara já é muito ruim e expressa o descontentamento. Então ela acaba se traindo, antecipando discussões, se envolvendo em conflitos, em discussões. E essa comunicação, essa dificuldade vem há muito tempo. Desses 40 anos, desde os 7, quando ela ingressa na escola, ela tem lembranças da vida acadêmica ser bem difícil. Então, fazer reunião de equipe era difícil, estar em contato com os colegas e dizer o que ela pensava que deveria ser bom fazer naquele trabalho de escola. E aí chegava o dia da apresentação. Na noite anterior, sem dormir, muito preocupada, tensa, às vezes adoecia no dia da apresentação, com muita dificuldade de se expor lá na frente, na classe, na frente de todos e falar. E isso a angustiava. Mas mesmo assim ela perseverou, concluiu a 8ª série, fez o colegial, ingressou na faculdade e se formou química, engenheira química. Com esse título, ela avançou nos estudos para o mestrado, defendeu sua tese com muita dificuldade, mas não desistiu. Foi para o doutorado e se tornou doutora. Ela hoje é uma cientista e está estudando para se tornar PhD no assunto de interesse dela. Pois bem, veja, a comunicação ela é importante, mas ela não é impeditivo para o seu sucesso profissional. Agora, a Marina ela não está bem com ela, porque essa dificuldade se apresenta também no relacionamento de casal onde ela está há 15 anos. Isso se apresenta também na maternidade com a Ana Maria. E ela, sem saber por que e como e onde, traz com as palavras dela, exemplificando o que é que ela está vivendo, ela traz para a terapia. A gente identificou a necessidade de olhar mais atentamente para dentro disso, que causa muita dor, muito sofrimento durante todos esses 40 anos. E corajosamente ela se coloca disponível para olhar para isso. O que pela constelação familiar a gente pode identificar? Bom, nós somos essencialmente comportamento. E dificilmente a gente vai sair de um comportamento sozinha. Principalmente um comportamento tão antigo que é parte integrante de nós mesmos. Bom, como seres humanos, nós normalmente fazemos 3 movimentos, ou um, ou outro, ou outro. Se você teve uma mãe ruim, você acredita que ela não foi boa o suficiente, você pode se tornar exatamente o oposto dela, se tornando uma excelente mãe, maternal, tendo vários filhos, em contraposição ao que a mamãe fez com você, você mostra para ela como se faz direito. Outro comportamento, ela era uma boa mãe e você se torna também uma boa mãe, fazendo mais do mesmo. Não significa que você esteja exercendo o seu livre-arbítrio, são só repetições. Em oposição, exatamente iguais ou em complementariedade. A mamãe não teve mãe porque a vovó morreu quando a mamãe tinha 5 anos de idade, então você se torna mãe, além de ter sua própria filha, adota mais uma filha
e cuida dela. Então, em complementariedade por alguém que não teve mãe, você se torna além da sua própria maternidade natural, seu filho biológico, toma mais uma criança para si. Então, sem saber exatamente o que está te levando à tomada de decisão, você vai vivendo e reproduzindo padrões que normalmente se encaixam nesses 3 comportamentos básicos. E sem a ajuda de um olhar externo, um terapeuta, psicólogo, psiquiatra, constelador, fica difícil a gente se conhecer e perceber exatamente que linha nós estamos seguindo. Mas ainda assim podemos fazer algumas associações. Então, no trabalho terapêutico com ela, nós identificamos claramente o quanto isso traz sofrimento para ela, apesar dela ter perseverado no desenvolvimento profissional dela. Ela ainda não está satisfeita, não está feliz, não está confortável. É sempre incômodo ter que falar, é sempre... Então, às vezes, ela usa do recurso de mandar e-mail para o marido para terminar uma discussão de casal, mandar um WhatsApp para concluir o pensamento dela, porque na escrita ela é muito boa. Na vida acadêmica ela escreveu muito e se desenvolveu nesse lado da comunicação. Além da gente ser comportamento, essencialmente esses 3 básicos, a gente também tem um modelo de comunicação acontecendo internamente. Esse modelo de comunicação é composto por entradas e saídas que normalmente se dão pelos órgãos de percepção. Os 5 sentidos, por exemplo, é um órgão de percepção. A boa e má consciência, descobertas por Bert Hellinger, também são um outro órgão de percepção. Pois bem, esses órgãos de percepção dão espaço para entrar o que é o mundo exterior para dentro e externar para fora o que há no mundo interno. Entradas e saídas. Depois das entradas e saídas, nós temos os processadores. E nesses processadores, as informações entram e são processadas. Que tipo de informação? Por exemplo, a fruta pêssego, o contato da língua e dos lábios com o pêssego, que tem aquele pelinho, muitas vezes é percebido como uma condição ruim. Que sensação ruim. Para outras pessoas, nossa, que prazer, que fruta agradável, aveludada. A forma como você processa isso vai te marcar na memória como uma experiência positiva ou uma experiência negativa. Então, como é que eu posso fazer exatamente para marcar a minha substância da alma com mais informações positivas e ressignificando as negativas? Olhando para o seu modelo de comunicação, entradas e saídas, processador e memória, você vai poder perceber o que entra e o que sai com leveza e naturalidade, e o que não sai com leveza e naturalidade, provavelmente está com dificuldade, peso, conflito. Esses são os aspectos a serem trabalhados. Pois bem, algo entrou de informação, foi processado e mais atrás foi levado para a memória. Ali na memória, o que há? Na memória, as coisas são arquivadas em espaços, organizadamente ou não, levadas ao consciente ou subconsciente. Por isso que algumas coisas você se lembra e outras coisas você não se recorda. E o que houve de fato novo para que ficasse tão claro para a Marina de que essa dificuldade ainda estava presente? A Ana, a filhinha dela, a Ana Maria, está com 3 anos de idade. E ela, Marina, vem fazendo trabalho terapêutico semanal, mexendo no subconsciente, mexendo nas memórias, e ela se lembrou e trouxe para a terapia. Sofia, eu me lembrei que aos meus 3 anos de idade, eu estava de carro com meu pai e ele ia sair de carro e eu queria ir com ele, porque eu sempre o acompanhava quando ele ia, por exemplo, estar com os amigos. Mas naquele dia teve um constrangimento, teve uma dificuldade. A minha mãe quis que ele me levasse, deu uma insistida, ele falou que não, mas acabou cedendo e me levou naquela saída. E eu estava no carro contente, né? Ela relatando, estava feliz e contente com ele no carro, explicando para ele uma coisa super interessante que tinha acontecido na minha vida e tal.
e ele distraidamente ali dirigindo nem me dava bola. Naquele momento, a Marina disse, eu vou testar para ver se ele não está me ouvindo mesmo. Se ele não estiver me ouvindo, eu vou me calar. E ela tomou uma decisão. Ela se calou e ele não perguntou nada sobre o que é que ela estava falando. E ela concluiu que ela era desinteressante, que ela não era apreciada, que nada que ela falasse seria importante o suficiente, seria valioso ou seria especial, nada do que ela dissesse tinha valor. Foi dessa forma que ela registrou na substância da alma dela esse trauma, essa cisão, essa fratura entre ela e o pai. E o que a gente pode identificar na constelação, que a busca que ela, além ainda sobre esse trauma, ela estava indo com o pai e o pai estava indo para a casa da namorada, um relacionamento extraconjugal. E a criança percebeu esse incômodo, esse proibido, e ela registrou que era errado. Na hora que ela registrou que não tinha importância o que dizia, que era errado falar e que ela agora tinha que também guardar um segredo que a mamãe não podia saber, tudo isso ficou e agiu dentro dela durante esses 40 anos. E o que se mostrou na constelação, que tudo que ela foi estudar, buscar, ela morou em Portugal, ela morou nos Estados Unidos, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e agora estudando para se tornar PhD e fez grandes entregas ao longo de todo esse tempo. Ela não aprecia os próprios frutos, os colegas ficam empolgadíssimos com os artigos que ela escreve, com as descobertas que ela tem, porém ela não aprecia as suas entregas. Nós encontramos o ponto-chave, o papai, o proibido, o não ser apreciada lá aos 3 anos de idade. Tudo que eu fiz, papai, foi para que você me ouvisse, para que você me apreciasse. Olha que importante, que relevante descobrir a dinâmica que leva ela, por um lado, a ter sucesso, porque ela fez grandes descobertas, ela fez artigos científicos, ela ganhou reconhecimento acadêmico e profissional por conta do que produziu. Por outro lado, foi uma dor emocional de algo que ela não teve, que a impulsionou para tão longe, para tão alto. Então, agora, já ressignificado esse conteúdo e essas feridas emocionais começam no movimento de cicatrização, ela pode se portar e se posicionar de uma outra forma na vida. E imediatamente, ainda dentro da constelação, eu pude ver os frutos já colhidos, porque em outras experiências onde eu conduzia ela dentro de visualizações, ela não tinha nenhuma imagem, bastante dificuldade de se comunicar com o externo, normalmente era tudo branco ou tudo preto, e ela não via nada. E durante essa constelação eu coloquei também uma visualização e ela teve imagens belíssimas e surpreendentes. Ou seja, o resultado, o ressignificar, não é para depois, não é para amanhã. Os frutos, a germinação, o desenvolvimento, o crescimento está acontecendo imediatamente. E graças a uma decisão corajosa que a movia a partir de um sonho de se expressar com facilidade, de ser ouvida, de ser apreciada e que ela não teve na infância, agora ela pôde ressignificar esse conteúdo todo e o se expressar ganha agora uma outra forma, uma outra qualidade. A fala provavelmente vai se tornando mais fluida, mais fluida, mais fluida, e o desenvolvimento da fala vai alcançar o desenvolvimento já conquistado na escrita. Ela escreve muitíssimo bem e não falava com tanta facilidade. Muito provavelmente essas duas habilidades agora se encontram muito próximas, assim como a visualização também. Então, existem aí N situações dentro da comunicação
que podem estar atravancando o seu sucesso profissional, a sua leveza, a sua alegria. E a Marina agora tem outra qualidade de vida, tanto nas questões pessoais como profissionais. Fico bem feliz de ter podido acompanhar esse desenvolvimento junto com ela.